Você já sentiu que, por mais que tudo pareça normal lá fora, existe um chamado silencioso dentro de você? Um chamado que sussurra nas noites em que o mundo dorme, mas sua alma permanece acordada. Esse sussurro é o início do despertar. Ele não grita, ele não obriga, mas ele insiste. E quando você finalmente silencia o barulho ao redor, começa a ouvir com clareza o que sempre esteve ali, a verdade da sua essência. As dores que você carregou, os vazios que ninguém preencheu, os ciclos que se repetem, nada disso é aleatório. Tudo foi um treinamento. Cada lágrima que você engoliu em silêncio fortaleceu uma parte de você que agora começa a florescer. Só quem passou pelo fogo entende o valor da brisa. Só quem desceu aos porões da alma reconhece o som da luz quando ela volta a brilhar. Por dentro, o mundo nos treinou para reagir, para correr, para gritar mais alto que o outro. Mas o despertar começa quando você para. Quando você escolhe o silêncio como resposta. Quando você aceita que desaparecer é necessário. E nesse desaparecer, não há fuga, há reencontro. Desaparecer não é abandonar tudo, é voltar para si. É se recolher das expectativas do mundo e mergulhar na reconstrução interna. É nesse espaço de silêncio que Deus fala. E Ele não fala com barulho, Ele fala com presença. Ele sussurra no coração de quem ousa parar de se distrair com o que é superficial. É por isso que tantos dos escolhidos somem por um tempo. As pessoas não entendem. Dizem que você mudou, que ficou estranho, que se afastou. Mas mal sabem elas que esse silêncio é o seu campo de renascimento. É o útero sagrado onde sua nova identidade está sendo gerada. Você não foi feito para se perder nos ruídos. Você foi feito para ouvir a música do Espírito. E essa música não está nas redes sociais, nas comparações, nas corridas externas. Ela está no silêncio do seu quarto, no canto da sua oração, na caminhada sem fones, no olhar para o céu sem pressa, no respirar consciente que diz: eu estou aqui, e isso basta. Enquanto o mundo briga por atenção, você decide recolher-se, não por fraqueza, mas por sabedoria, porque só quem se recolhe com consciência, retorna com poder. Nesse momento, milhares estão acordando, sentindo que não pertencem mais aos lugares de antes, que as conversas perderam o brilho, que os desejos mudaram. Isso é sinal de que a semente plantada em sua alma está germinando. E isso é belo, isso é raro, isso é divino. Por isso, aceite esse processo, aceite o silêncio, aceite a reconstrução. Não tente explicar para todos. Nem todos estão prontos para entender. Mas a verdade é que você está sendo preparado para algo grande. Algo que o mundo ainda não vê, mas o céu já reconhece. E se essa mensagem está tocando você, é porque ela é sua. Você foi guiado até aqui por um motivo. Nada é por acaso. Nem mesmo os seus erros, nem mesmo suas quedas. Tudo foi utilizado por Deus como matéria-prima para a sua reconstrução. Lembre-se, quem some do mundo para mergulhar em si, volta com a luz que o mundo precisa. E você é essa luz. Se você sentiu essa verdade dentro de você, inscreva-se no canal Mente em Movimento. Aqui, sua consciência se expande e sua alma encontra a direção. Comente: eu estou voltando para mim, se esse vídeo falou com você. E prepare-se, porque sua nova versão já está a caminho. É no silêncio que você se cura. É no recolhimento que você ouve o que a pressa do mundo te impedia de escutar. Que você não é apenas mais um na multidão, mas uma consciência única com uma missão profunda. E essa missão não se revela em meio ao barulho. Ela se revela na quietude da alma. O mundo moderno te ensinou que sumir é fraqueza, que você precisa estar sempre online, sempre produtivo, sempre respondendo, sempre disponível. Mas quem disse isso nunca entendeu a linguagem de Deus. Porque Ele não fala com quem está apressado. Ele espera você desacelerar. Ele aguarda você esvaziar-se de tudo o que não é essencial, para então preencher você com o que é eterno. Quando você desaparece, você não está desistindo. Você está escolhendo. Está dizendo ao universo que a sua alma importa mais do que as aparências. Está dizendo que sua paz tem mais valor do que o aplauso.
que sua sanidade espiritual vale mais do que a performance social. Nesse recolhimento, você começa a se ver de verdade. E às vezes, o que você vê assusta. Porque sem as máscaras, sem os filtros, sem as distrações, surgem as sombras. Mas não tema. As sombras não são seus inimigos. Elas são partes suas que só precisam ser iluminadas. Você começa a se lembrar da criança que foi ferida, do adolescente que se perdeu tentando agradar, do adulto que se endureceu para sobreviver. E tudo isso vem à tona, não para te derrubar, mas para que você, com compaixão, abrace cada parte sua e diga: eu vejo você e estou aqui agora. Essa presença consigo mesmo é uma revolução silenciosa, e ela transforma tudo. Você começa a entender que não precisa correr atrás de validação, que não precisa mais provar nada, que basta ser, basta existir com inteireza, com verdade, com alma. E quando essa verdade floresce, algo muda no seu olhar. Você volta ao mundo, mas não como antes. Você volta com outro peso, com outra presença. Você não precisa mais convencer. Sua energia fala por você. Sua calma incomoda. Seu silêncio cura. Sua ausência é sentida. E sua presença transforma. A reconstrução que acontece nesse tempo de silêncio é sagrada. Você não precisa mostrar para ninguém, nem postar, nem explicar. A espiritualidade verdadeira não busca palco. Ela floresce em segredo. Mas seus frutos, esses ninguém consegue ignorar. Você começa a tomar decisões com sabedoria, a falar menos e observar mais, a sentir antes de agir. E principalmente, a ouvir a sua intuição, que é a voz de Deus sussurrando dentro de você. Aquela voz que sempre esteve lá, mas que o barulho do mundo abafava. A partir desse ponto, o mundo pode até ser o mesmo, mas você não é mais. E isso muda tudo. Você não é mais carregado pelas ondas. Você é quem navega. Você não vive por impulso. Vive por intenção. Não reage mais. Escolhe. E essas escolhas passam a vir de um lugar profundo, enraizado no seu propósito. É, por isso que você precisou desaparecer. Porque o velho você não tinha estrutura para carregar o que está por vir. O novo você, sim. E esse novo só nasce no silêncio. Só nasce quando você para de fugir e começa a escutar. Escutar o que você sempre foi, antes de ser condicionado a acreditar que era outra coisa. Agora, eu te convido a compartilhar essa jornada. A se juntar a um movimento de despertar real. Um movimento de almas que estão deixando de apenas sobreviver, para começar a viver com consciência. Se essa mensagem ressoou em seu coração, deixe seu comentário. Diga: eu escolho o silêncio que cura. Isso nos ajuda a entender que não estamos sozinhos. Que há outros como nós, despertando, se reconstruindo e prontos para iluminar esse mundo. Inscreva-se no canal Mente em Movimento. Aqui, sua consciência se expande e sua alma encontra direção. Esse é o seu espaço. Esse é o seu tempo. E essa é a sua verdade renascendo com poder. Quando você escolhe desaparecer, você está, na verdade, atravessando uma ponte sagrada. Uma ponte entre o velho e o novo. Entre o eu fragmentado e o eu alinhado. É um processo de transição. E como toda travessia, exige coragem, fé e entrega. No início, você pode se sentir perdido, sem saber exatamente para onde está indo. Mas é nesse não saber que mora o maior dos aprendizados. Confiar. Confiar no invisível. Confiar no tempo divino. Confiar que existe um propósito maior mesmo quando tudo parece silêncio. Essa travessia é muitas vezes solitária, porque poucas pessoas vão entender sua decisão de se afastar. Muitos vão achar que você está estranho. Outros vão te julgar. Mas nenhum deles está dentro da sua alma. Nenhum deles sabe das batalhas que você está enfrentando por dentro. Por isso caminhe mesmo assim. Continue mesmo incompreendido. Porque você não está fazendo isso para agradar os outros. Está fazendo para se reconectar com o seu verdadeiro eu. Enquanto você se retira, algo começa a florescer.
A capacidade de escutar a Deus, não com os ouvidos, mas com o coração. Ele começa a te mostrar sinais. Pessoas saem da sua vida, outras chegam. Portas se fecham e depois, outras se abrem de forma inesperada. Tudo começa a fazer sentido. E você entende, o silêncio não era ausência, era presença. Presença divina, te moldando no invisível. Nesse tempo, o seu corpo também começa a falar. Você sente o peso saindo dos ombros. A ansiedade começa a dar espaço à serenidade. O coração desacelera, a mente clareia. Seu sistema nervoso se reequilibra. E então você entende, a espiritualidade verdadeira também cura o corpo. Porque quando a alma está em paz, o corpo responde. Você começa a comer de forma diferente, a dormir melhor, a respirar mais consciente. Percebe que muitas dores eram apenas reflexos de emoções reprimidas, de palavras engolidas, de pressões acumuladas. E ao permitir-se descansar, ao permitir-se silenciar, você começa a curar também a sua parte física. É uma regeneração completa, alma, mente e corpo. E nesse processo, um novo propósito começa a emergir. Ele não grita, não exige, ele sussurra, ele te chama com delicadeza, e você começa a sentir, é por aqui. Talvez você ainda não saiba o destino final, mas você sente a direção, e isso basta. Seu propósito não precisa ser grandioso aos olhos do mundo, mas será profundamente transformador para as almas que você tocar. E é isso que importa, porque a verdadeira missão nunca foi sobre fama, foi sobre servir, foi sobre iluminar o caminho de quem ainda está perdido. E só quem se perdeu sabe como é importante encontrar alguém com uma luz acesa. Então mantenha sua luz acesa, mesmo que pequena, mesmo que tímida. Ela é necessária, e ela é suficiente. Agora respire fundo, e entenda, esse desaparecimento foi um chamado. E você atendeu. Você respondeu com coragem, com verdade, e por isso está pronto para renascer. Não mais como quem sobrevive, mas como quem vive com consciência. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, compartilhe com alguém que também esteja passando por esse processo de reconstrução. Alguém que precise ouvir que desaparecer não é sumir, é reencontrar-se, é renascer. Escreva nos comentários, estou pronto para renascer. Assim saberemos que você está conosco, parte do despertar silencioso que está acontecendo em muitos corações. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal Mente em Movimento, porque aqui sua consciência se expande e sua alma encontra direção. Você passou pelo deserto, sentiu a ausência, enfrentou a solidão, chorou calado, rezou em silêncio e, mesmo sem perceber, foi se tornando mais forte, mais consciente, mais inteiro. Agora é o momento de voltar, mas não como era antes. Você volta diferente, volta desperto. O verdadeiro renascimento espiritual não acontece com aplausos. Acontece no silêncio da alma. Acontece quando você se olha no espelho e reconhece um novo brilho nos olhos, um novo tom de voz, uma nova presença. Você volta com um olhar que enxerga além, com palavras que curam, com intenções puras e firmes. Você volta com propósito, e o mundo vai sentir isso. As pessoas vão perceber algo diferente em você. Alguns se aproximarão com respeito, outros se afastarão sem entender. Isso é natural. A luz incomoda quem ainda não está pronto para ver, mas também guia quem está pronto para acordar. Você vai atrair novas conexões. Vai se abrir para conversas que antes não faziam sentido. Vai perceber que certos ambientes já não combinam com a sua energia. Vai começar a escolher com mais consciência o que consome, com quem anda, o que escuta, o que fala. A reconstrução espiritual não termina. Ela é contínua, porque estamos em constante evolução. Mas esse renascimento é um marco, é um divisor de águas. É quando você diz: a partir de agora, eu escolho viver alinhado com minha essência. E isso muda tudo.
Você entende que o silêncio foi um presente, que a solidão foi uma professora, que o afastamento foi um ato de amor próprio, porque só quem se permite parar, escutar, sentir e reaprender, consegue viver de forma verdadeira, sem máscaras, sem armaduras, sem depender da validação dos outros. Agora você caminha com a cabeça erguida, não porque está se mostrando para o mundo, mas porque está em paz com sua própria consciência. Você sabe de onde veio, sabe o que passou e sabe para onde está indo. E quando os ventos voltarem a soprar forte, quando a dor voltar a bater à porta, e ela vai voltar, porque isso é da vida, você saberá o caminho. Você saberá onde está o silêncio, saberá como acessar novamente sua fonte interior. Porque quem já renasceu uma vez, nunca mais se perde completamente. Sempre encontra o caminho de volta para dentro. A partir de hoje, não tenha medo de desaparecer quando for preciso. Não tenha medo de se retirar, de desligar o barulho, de sair de cena. Isso não é fraqueza, é sabedoria, é preparo, é alinhamento com o divino. E quando estiver pronto, volte, mas volte com alma. Volte com firmeza. Volte com a luz de quem venceu uma batalha invisível e agora é instrumento de cura para o mundo. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários: eu renasci. Essa é a sua declaração de que algo mudou dentro de você, que você não é mais o mesmo, que agora você entende o valor do silêncio, da reconstrução e do propósito. Curta este vídeo para que mais pessoas possam encontrar essa mensagem. Inscreva-se no canal Mente em Movimento e ative o sino para continuar recebendo conteúdos que alimentam sua alma, fortalecem sua mente e renovam seu corpo. Compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando de força para se retirar do barulho e se reconectar com a essência. Seja a mão que guia, seja a presença que conforta. E lembre-se sempre: mente em movimento, onde sua consciência se expande e sua alma encontra direção.